Olá, bem-vindos. Conversas à Fiada, mais uma vez. De regresso estou eu para estas conversas à Fiada, também aqui na RCA Ribatejo 104 FM, estúdios em Santarém, para continuar estas conversas com o painel, não o painel habitual, porque também a fazer ligados com a campanha autárquica, Paulo Chora não pode estar presente e, em sua vez, temos o nosso amigo Vítor Gomes, que integra este painel juntamente com João Fonseca e Luís Carvalho. Os três vão estar nesta próxima hora nestas conversas à Fiada, em que os temas andarão à volta da pré-campanha em Santarém, ainda também resquícios da campanha eleitoral em Vila Nova, em Ourém, e ainda a proteção civil, e a pergunta fazemos aqui para todo o auditório, e se houvesse um furacão, se houvesse um cataclismo em Portugal, como é que seria a reação nestas condições mais extremas que atualmente o El Niño e a El Niña estão a provocar, ao que se consta, um pouco por todo o mundo. Mas isso lá iremos daqui mais um pouco. Para já, o minuto inicial, a começar hoje, não é só hoje, tem sido mais dias. Paulo Carvalho, Nelson Ferrão, João Fonseca. Muito obrigado, Nelson. Em primeiro lugar, apresentar os meus cumprimentos ao nosso auditório, também aqui aos meus colegas de painel, em especial aqui ao Vítor Gomes, pela primeira vez se junta a nós. Seja bem-vindo. E também aqui ao restante painel, os colegas da produção. Para as minhas notas iniciais, eu trago aqui dois assuntos. Um primeiro, de nível local, tive há pouco tempo a possibilidade de constatar que a Câmara tinha proposto fazer um novo tipo de passadeiras para diminuir os atropelamentos que têm ocorrido na cidade em passadeiras. E então tive a oportunidade de verificar uma que foi alterada e foi feito segundo esses moldes, junto à Praça de Torres. Encontra-se bastante iluminada a passadeira, não há dúvidas, já passei lá à noite e de facto é bem visível, tem a passadeira rebaixada precisamente para as pessoas com mais dificuldade motoras e está muito bem assinalada. Em termos, neste aspecto, acho que dificilmente se poderá fazer mais. Essa inclusivamente até está bem localizada porque é num sítio com bastante visibilidade, ao contrário das vezes algumas que estão a seguir a curvas ou logo na saída das rotundas, o que torna um bocadinho mais perigoso, mas aquela efetivamente está muito bem localizada e acho que foi uma boa iniciativa a replicar em muitas outras, principalmente a nível da iluminação. Por causa disso, eu também penso, as lombas que estavam lá de redução de também, veículos. sim, penso portanto, que ficou sim. Um espaço mais agradável. Penso que acabará, sim, sem dúvida alguma. Agora, também há outra parte, os automobilistas também têm que fazer o seu papel, também têm de ter o seu cuidado. Sabemos, segundo o Código da Estrada, penso que não tenha sido revogado, penso que não, é proibido estacionar, não sei exatamente a quantos metros das passadeiras, mas isso efetivamente não acontece. Já não estarem carros estacionados em cima das passadeiras muitas vezes já é uma sorte. 5 ou 10 metros, acho que é isso. 5, 10 metros, penso que sim. Sei que em muitos casos torna quase inviável o estacionamento em muitas zonas, mas o que é verdade é que às vezes, quando estão muito em cima, acaba por reduzir a visibilidade para um peão que eventualmente venha entrar na passadeira, portanto há que ter um especial cuidado e ter cuidado com o que é visível, mas também com aquilo que ainda não é visível. Portanto, não é só fazer-se esta parte que foi importante, mas também os automobilistas têm que tomar essa consciência e ter um especial cuidado na circulação para evitar isso. Mais um assunto? Uma segunda nota para as declarações do Ministro da Defesa em relação ao assunto que até já abordámos aqui há algum tempo, por causa do roubo dos painéis de tanques. Eu acho inconcebível como é que após tanto tempo passou e inquéritos que se fizeram, etc., agora o Ministro vem dizer que poderá não ter sido um roubo, poderá ter sido eventualmente um erro de contabilização, poderão ter sido utilizados os explosivos e as armas que foram roubadas, mas poderá não ter sido exatamente um roubo. Isto é inconcebível, como é que após tanto tempo ainda se vem pôr esta hipótese. E por outro lado, isto acaba por ser pior emenda do que o soneto, porque se não é um roubo, e com todas as deficiências que foram verificadas após isso, a falta de vigilância das câmaras de segurança, etc., e de alguma forma não estar bem guardado, independentemente se o material era obsoleto ou não, são explosivos e podem ser utilizados, mas se não é um roubo, também é muito grave o Exército não ter perfeitamente atualizada a informação que tem sobre o equipamento que tem, de modo a que se possa supor que afinal ele até já tinha sido utilizado
e então desapareceu como? E há vestígios, havia partes da vedação que estavam cortadas, e até saiu na altura na comunicação social uma forma como isso terá sido feito, e eu acho que isto não é de todo sensato, e acho que fiquei perplexo com essas declarações, e acho que é inconcebível como é que é possível. Na tua opinião, o Ministro, o que é que não consideras bem? É o Ministro ter falado nisso, ou o Ministro não ter sabido, ou as FIAs não terem reportado? O que é que... Ele não devia falar nisto? Assim, dessa maneira? Assim, eu acredito... Eu não sei onde é que ele foi buscar a ideia que poderá não ter sido um roubo, ou alguém informou, deu alguma informação que poderia haver ali alguma desatualização, mas porque é que não foi dada logo na altura? Os camaradas de armas que vieram à televisão, foi logo a primeira coisa que eles disseram, ou seja, estava muito bem nos mentideros alguma informação que corria de que isso podia ser uma forte hipótese. Então aí deixou-se correr toda essa informação, para mim não faz sentido, deixou-se correr no sentido de que a primeira hipótese logo que foi posta, os militares reformados vieram logo até que ponto é que colocar o dedo na ferida, e ficámos à espera, sobretudo, ficámos à espera de saber se isso tinha algum... Mas o que é certo é que na altura inclusivamente foram exonerados do cargo de comandantes, por alguma razão terá sido. De todo o modo, mesmo que seja essa a situação, para mim não se deveria então ter deixado arrastar tanto para essa questão, e foi aberto um inquérito, foi aberta investigação, de qualquer forma, para o Exército, e estamos a falar, não estamos a falar de qualquer coisa, estamos a falar de armas explosivas, não é admissível que o Exército não saiba ou não tenha essa contabilização. Por isso é que eu te perguntava se a tua questão era em relação ao Ministro, ou se era em relação, nesse caso, ao Exército. Ambos. Por esta altura já devia haver informação suficiente de o que é que efetivamente se passou. Já decorreu bastante tempo. Se era uma questão de atualização, já devia estar muitíssimo esclarecido. Se foi uma questão que efetivamente houve um roubo, como se fala, e que na altura até circularam informações que podia ter sido encomendado, etc. Isso às vezes também há um bocadinho de contra-informação por aí, podemos não acreditar. Quando o Ministro diz, a mim não me reportaram, e que consequências políticas é que isto tem que ter? Se não há reporte, está na direta gestão de quem está a gerir, nesse caso o Exército, o chefe de Estado-Maior, ou enfim, quem for, tem essa coisa. E depois como é que é a relação entre o Exército e o Ministro? Ou seja, no fundo, por isso é que eu te perguntava se o Ministro devia dizer isso que disse ou não, isso pode ser questionável, ou se percebe que a lógica do Exército, a lógica militar, mais ou menos curto-circuitou, talvez, aquilo que seria normal e a expectativa para nós das coisas acontecerem. Não é? Pode ter acontecido. Agora, a partir do momento em que numa unidade há um acontecimento deste, que é anormal, ou das duas uma, ou efetivamente houve essa tal questão administrativa, aquele material foi utilizado, na altura até se chegou a falar que era material obsoleto, ok, tudo bem, e poderia estar efetivamente para abate, ou houve realmente essa contabilização e alguém tem que dizer logo de imediato, e não disse, ou não houve, ou houve algo mais grave e tem que ser investigado a todos os níveis, judicialmente, criminalmente, etc. Agora, o Ministro no momento tem que saber concretamente, tem que ter informação mais concreta, e não pode vir agora também dizer, pode ter havido falha de informação, poderão não ter reportado, mas na altura ele tem que saber, havendo uma situação daquelas, ele tem que por via da hierarquia, ele pode saber, pedir ao chefe, pode até nem saber. A consequência política disso é que pode estar em causa, ou seja, a partir do momento em se que a FIA não lhe reporta, ele mantém ou não mantém. Naturalmente é assim, eu não acredito que as diversas unidades que existem no país comuniquem muito regularmente e que o Ministro leia minuciosamente todos os relatórios do que há ou que não há. Ok, é perfeitamente normal e isso é absolutamente admissível. Agora, já não é admissível quando há um acontecimento, aí o Ministro tem que saber concretamente o que é que se passou. E o que parece é que até agora ainda não sabe. E é isso que eu acho, isso que eu acho grave. A consequência política da coisa, não é? Exatamente. Tudo bem. Mais alguém que queira? Em primeiro lugar, saudar o auditório da RCA Ribatejo, cumprimentar aqui hoje faço, inverte a ordem, cumprimentar o moderador, o Nelson de Ferrão, bem-vindo de férias, depois de 2 semaninhas de ausência, cumprimentar o Paulo Carvalho, que hoje está dedicado única e exclusivamente à produção e ao melhor
Anderson desta emissão, depois também de ter colaborado connosco enquanto moderador, dar aqui os cuidados técnicos da Os cuidados técnicos, exatamente, dar aqui um especial cumprimento ao João Fonseca, que também devido a férias dele e férias minhas, já não estávamos juntos nesta emissão há algum tempo, e dar naturalmente aqui as nossas boas-vindas ao Vítor Gomes, que durante estas semaninhas vai substituir o Paulo Chora connosco. Relativamente a esta questão que o Fonseca levantou, eu percebo claramente onde é que o Nelson quer chegar neste sentido. Aliás, para já é bom enquadrar o que é que o Ministro disse. O Ministro não disse que não houve roubo. O que o Ministro disse, perante a ausência de informação que está existente, por absurdo, ou no limite, até pode não ter havido roubo. Agora, a questão, sendo um Ministro com responsabilidades políticas e jurista, acredito que ele tenha medido bem as palavras e sabia muito bem o que estaria a dizer. O que nos pode levantar outra questão: será que os inquéritos estão a ser corteados, como tu disseste, ou a ser boicotados, e há aqui uma lógica de corporativismo da parte das FIAs do Exército que não quer transmitir informação, e o Ministro neste caso tenha dito isto para provocar alguma reação? Não sei, estou aqui agora a especular e um pouco a tentar fazer uma leitura. Mas agora, se isso acontece, há que haver consequências políticas. É evidente que a partir desse momento, acho que o Ministro tem que perder de confiança política por parte das FIAs militares, e isso tem que ter consequências, nomeadamente com a admissão ou exoneração das FIAs. Se confirmar que há aqui uma lógica de corporativismo da parte da instituição militar em esconder, em arrastar, em deixar andar este processo e não dar as explicações cabais do que realmente aconteceu. Vítor, ficamos por aqui ou quer também participar nesta... Apenas para já saudar o auditório, saudar os colegas participantes, e estou aqui a tentar substituir o Paulo Chora, ou pelo menos colaborar com esta conversa, coisa. Claro que substituí-lo não será tão fácil como isso. Sim. Bom, em relação ao assunto que estávamos a falar, é indiscutível que quando um Ministro diz o que disse, tem que também assumir essa responsabilidade. Não basta dizer, se calhar isso nem foi assim. Isso é coisas para eu dizer. Eu logo no primeiro dia disse, cá para mim ninguém roubou aquilo, que já lá não estava e agora foram fazer as contagens e falta. Isso foi o que eu disse, mas eu não sou Ministro. O Ministro não pode dizer isso. Porque se ele diz isso é porque não o informam. Se não o informam, como diria ali o colega, ele tem que tomar decisões, e essas decisões é perder a confiança política nas FIAs e substituí-las. Pronto, e sobre o assunto. Mais alguma coisa, João? Ainda estávamos no primeiro minuto. Então, segundo minuto para o Luís Carvalho. Ora, então eu vou, em primeiro lugar, começar por uma notícia mais triste. Foi desta quinta-feira o falecimento da grande atriz Fernanda Borsati, 86 anos de idade, uma carreira enormíssima, quer no teatro, principalmente no teatro, mas também quer a nível cinematográfico, quer a nível televisivo, uma excelente atriz, alguém que eu aprendi a admirar e a respeitar enquanto atriz. Foram anos e anos, de décadas de representação de enormíssima qualidade por parte da Fernanda Borsati, e naturalmente a cultura portuguesa, o teatro, o cinema, a televisão, estão claramente mais pobres com este falecimento. Uma segunda nota foi o espanto que eu tive quando do discurso, o habitual discurso ou o anual discurso sobre o Estado da União no Parlamento Europeu, feito pelo Presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, que a certa altura do discurso diz que a Europa vai de Vigo a Varna e de Espanha à Bulgária. Eu, sinceramente, não sei se foi gafe, se foi lapso ou algo mais, ou se já está... Não sei, sinceramente, porque, na realidade, nós sabemos quem ocupa estes cargos, mesmo primeiros-ministros e tal, que não são eles que escrevem os seus discursos. Portanto, tem pessoas muitíssimo bem remuneradas para escrever os discursos, mas, naturalmente, eles reveem os discursos. E se não reviu o discurso, pelo menos enquanto o estava a ler no Parlamento Europeu, poderia-se lembrar que existe uma nação mais ao ocidente da Europa, que é Portugal, e já agora a nação que tem que é o Estado-nação mais antigo da Europa, em que as suas fronteiras estão perfeitamente definidas desde 1297, com a assinatura do Tratado de Alcaniz entre o rei de Portugal, Dom Dinis, e o Fernando IV, rei de Castelo e Leão. Portanto, o que o Sr. Juncker fez aqui
foi desrespeitar a nação mais ocidental da Europa e, como eu disse, a mais antigo Estado-nação também dessa mesma Europa que ele diz tanto a pregoar, que desrespeitou o país, foi o 11º país a aderir à antiga Comunidade Europeia, em 1 de janeiro de 86, e 48 horas depois ainda não houve um pedido de desculpas do Sr. Juncker ou a explicação, que também pode existir dentro do contexto, para que ele tenha dito isto no discurso. Mas a realidade é que nem uma coisa nem outra até agora apareceu, e lamento profundamente que isso ainda nem o pedido de desculpas nem a explicação tenha ocorrido até este momento. Do que se pode saber dos mentideros dessa situação, há alguns contornos que possam justificar a omissão? Ele estava, no seu discurso, estava a falar sobre que não era o Brexit e que não era outros que tentam fraturar a Europa, que iriam conseguir, que a nossa Europa está unida, e é quando ele diz que a Europa está unida, é para que fique bem claro para todos, a Europa é de Viga a Varna e de Espanha à Bulgária. Portanto, há aqui claramente a intenção de quem escreveu de omitir Portugal desta situação, que eu acho grave. Se sonha, o que é que pode dizer? Pois, exatamente, aliás, eu coloquei na minha página de Facebook uma notazinha, e depois até houve um comentário do nosso amigo Vítor Varjão que diz: será que ele sabe alguma coisa que nós ainda não sabemos? mas a verdade é que não deixa de ser estranho, e lamento que ao fim de 48 horas ele não tenha ainda ou pedido desculpa ou explicado cabalmente o que é que já agora, o governo português tinha alguma coisa a dizer nisso? Eu também acho que o governo português já devia ter também reagido. Eu não me apercebi que ele tenha reagido, mas acho que o governo português também já devia ter reagido. E devia ter reagido e ter pedido explicações ao Sr. Juncker sobre esta matéria. Terceiro ponto. Para terminar, eu tinha aqui um outro ponto, mas ia demorar mais tempo e não o temos para isso. Apenas dar é um fait divers desta semana, e eu também hoje partilhei isso no Facebook, mas não deixei de... Acho que é uma ironia refinada. É por causa desta história da acusação do Ministério Público sobre o plágio, ou o eventual plágio, de 11 canções por parte de Tony Carreira, e então alguém que escreveu no Facebook esta coisa muito engraçada: errar é humano, 11 erros é Tony Carreira. Mas era só para deixar aqui uma nota mais de humor nesta final das minhas reflexões, mas está com uma ironia simpática e refinada sobre esta matéria. Estou a reparar que as férias não te trouxeram à memória o último ponto de cada intervenção tua. Não me trouxeram à memória a Federação Socialista. Pois não, é verdade, tens razão. Tenho esquecido, não, tens razão. Olha, ainda bem que me lembraste. Isto porque vamos falar. É verdade. Um mês passou, ou mais de um mês e meio passou, e o Sr. António Gameiro continua presidente da Federação Distrital do Partido Socialista e deputado da Nação, apesar de ter sido condenado 2 vezes em tribunal por apropriação indevida do dinheiro de um cliente. Mas é verdade, já estava esquecido. Olha, como já há algumas semanas não coisa, já estava esquecido dessa matéria. Mas algumas, não. Fizeste bem a lembrar. Porque isso tem algumas implicações no ponto que vamos falar. Não diretamente, mas tem. Já lá vamos. Mas é verdade, fizeste bem a lembrar. Vítor Gomes, também algum assunto rápido para... Bom, eu queria trazer aqui rapidamente um assunto que foi notícia ontem e tem sido hoje também, com respostas e contra-respostas, sobre o Presidente da Câmara de Lisboa, Dr. Fernando Medina, ter comprado, ou supostamente ter comprado, uma casa a uma filha do Teixeira Duarte, e que, comprou mais barato que o que ela tinha comprado, mas ele nas declarações diz hoje: não, eu até peguei mais com o que ela queria. 10 mil euros. Pois, até paguei mais 10 mil euros com o que ela queria. Eu nem sabia que a senhora era filha do Teixeira Duarte. Aí está mais uma coisa que eu poderia dizer em qualquer lado, mas ele, tenho dúvidas. Mesmo assim, pagando menos 23% com o que a senhora tinha comprado a casa antes. Bom, tudo suspeições que surgem numa altura de campanha eleitoral. E isto é que é assim: eu não ponho em causa a idoneidade do Sr. Fernando Medina. Quem seria eu para pôr em questão a idoneidade do Sr. Fernando Medina? Agora, a realidade é que as coisas aparecem no sítio certo e à hora certa. E ele acusou também já algumas campanhas, as campanhas em geral, de estarem a fomentar esse tipo de... Isso acontece, mas ali acontece mais porque ele é uma pessoa, pronto, é o Presidente da Câmara de Lisboa, provavelmente tem inspirações a ser mais coisas no futuro, e se calhar ele deveria ter um cuidado ali naquela coisa que não teve, que é: se eu comprei a casa, não entrego obras ao Teixeira Duarte; se entrego obras ao Teixeira Duarte, não compro a casa.
e fazer aquela coisa que não querendo plagiar ninguém, à mulher de César não basta ser séria, é preciso parecê-lo. Pronto. Eu penso que esta coisa é uma coisa para pensar. Por que motivo é que isto aparece neste momento? Não é só Fernando Medina, mas há outros Fernandes Medinas por aí, né? E há outros casos semelhantes, e o que era, pronto, o que é plausível para nós é pensarmos assim, mas isto tem um outro objetivo, e o objetivo é interferir na campanha eleitoral. Ninguém, a tal denúncia anónima deve ter a ver com está na altura certa, porque isto já se passou o ano passado e eu podia ter sido denunciado antes, não é agora, o timing é este, isto vai se discutir em setembro e setembro é a altura certa. Pronto, e era este. Ficava esse registro. Então, eu só gostava de fazer um pequeno comentário sobre esta matéria, e não sou advogado de defesa do Fernando Medina, como é lógico, mas dizer o seguinte: ele e a esposa fizeram mais do que muitos fizeram sobre esta matéria. Publicaram nas suas páginas de Facebook toda a documentação relativamente à compra da casa, toda a documentação, todas as declarações feitas ao Tribunal Constitucional e mais. E a compra não foi feita diretamente à filha do Teixeira Duarte, foi intermediada por uma empresa mediadora imobiliária. Agora, não deixa de ser verdade aquilo que o Vítor disse, quer dizer, isto não é por acaso que há uma denúncia anónima em agosto e que a notícia sai em setembro, a 2 semanas e meia das eleições. Toda a gente percebe, ou toda a gente já percebeu, que aquilo poderá ser um passeio quase triunfal de Fernando Medina na Câmara de Lisboa. Toda a gente percebeu que as candidaturas, quer do PSD, quer do CDS, são extremamente frágeis, são frágeis. Que pode estar nessas condições? E é evidente que isto, aliás, eu posso talvez pedir às pessoas para irem ao site da Visão, agora que é difícil se calhar já encontrar a revista, irem ao site da Visão e procurarem a reportagem feita há 15 dias sobre as campanhas sujas. Tudo a propósito de uma agência que faliu ou fechou há relativamente pouco tempo, e aí fica-se a perceber muito como é que está a ser, como é que são feitas as campanhas, como é que está, quando se quer denegrir um candidato, seja ele que partido for, atenção, porque aqui em Santarém também já tivemos uma tentativa com a história da Microsoft, das viagens e tal, já tivemos uma tentativa disso. Aliás, eu não partilhei nada no meu Facebook sobre essa matéria, porque eu não gosto deste tipo de campanhas. Não gosto, acho que isto, ou se fala de política, ou isto é triste, e acima de tudo quando está em cima de eleições, isto é triste, não dignifica, e depois admiram-se que cada vez haja menos pessoas competentes a querer ir para a política, não estão a passar a sujeitar a qualquer coisa, ver-se a descobrir que não pagou um café há 20 e tal anos, ou que deixou por pagar um almoço há não sei quantos anos, e estar a ser espalhado. Cada vez mais ficam os menos capacitados, os que não sabem fazer mais nada na vida, a querer ir para a política, e depois admiram-se que os nossos concelhos, as nossas freguesias e os nossos países andem ser mal governados. Pois as pessoas não se admirem disto. E infelizmente a comunicação social a nível nacional também contribui de forma clara para esta matéria, nomeadamente, olha, no caso que ele levantou a notícia foi o Observador, até tenho respeito para o Observador, porque o Observador diz claramente às pessoas ao que veio, no seu estatuto editorial diz claramente ao que veio. Olha, se calhar gostava que os outros jornais também dissessem no seu estatuto editorial ao que veio, e para as pessoas ficarem a saber o que é que estamos a lidar e o que é que estamos a ler. Eu estava a pensar precisamente nesse aspecto que falaste ultimamente, que é exemplo para as outras campanhas, ou seja, se isto não é o Fediver, se não é um caso isolado, mas que é um caso que tem a ver com outros procedimentos, noutros agentes, noutras campanhas, noutras geografias. E isso, o que é que se pode pensar deste tipo de situação? Ou seja, se calhar para alguns dizem, são todos iguais, está bem, mereceu. Para outros, como estavas a dizer, aqueles que querem fazer alguma coisa e não estão para sujeitar, afastam-se deste tipo de gestão política do nosso cotidiano, e depois são outros que ocupam os lugares, talvez, como dizias, ou como punhamos a hipótese de ter menos capacidades ou menos recursos para poder desempenhar esses papéis. Isto merece reflexão? Da minha parte, já tive um momento de reflexão sobre isso, mas os meus colegas podem também dar a opinião, mas efetivamente merece reflexão, porque o que está em causa já não é a qualidade, o que está em causa já é a saúde da nossa democracia.
E esta que é a base. Pá, o Churchill já dizia, a democracia é o pior de todos os regimes, à exceção de todos os outros. Não é? Eu concordo com o Luís. Isto acaba por este escrutínio e este buscar de, às vezes, determinadas situações que às vezes são mal explicadas e mal esclarecidas. O Luís toca, por exemplo, ali na casa da questão da Microsoft. Há que saber claramente se é comum, se não é, e às vezes as notícias são lançadas de uma maneira propositada para criar algum alvoroço e às vezes tem pouco fundamento. Às vezes questiona-se, por exemplo, nomeação de determinadas pessoas para determinados lugares sem saber, para mim a questão é se a pessoa tem ou não capacidade para, aí é que é preocupante, ou se ele teve alguma vantagem em relação a outros que até teriam mais capacidade, e isto às vezes não é devidamente explicado, só porque é relacionado com alguém que até é natural que dentro de determinados meios as pessoas tenham mais contatos e mais facilidade em saber de algumas coisas, isso aí é relativamente normal. Claro que não vamos ser ingênuos, sabemos que há muitas questões de favorecimento e isso é preciso ser devidamente escalpelizado, mas devidamente escalpelizado, portanto precisamente saber ao pormenor se há ou não ali algo menos claro. Agora, efetivamente estas situações acaba por acontecer o que o Luís está a dizer, acaba por haver determinadas pessoas que até estão em determinados cargos, às vezes em empresas privadas, e que ganham bem, não é por uma questão financeira, que até têm boas ideias e que poderiam dar um contributo importante para o país, mas acabam por se ficar numa posição mais confortável estando nessas empresas, que ninguém os escrutina, ninguém quer saber do que é que eles fazem na sua vida pessoal, etc., e a todos os níveis, e acabam por ficar e acabamos por ter alguns carreiristas na política que acabam por ter menos qualidade e trazer ainda menos qualidade à democracia. Sim, já voltamos com mais assuntos, sobretudo para a campanha em Santarém. Até já. Estou aqui a tentar arranjar um adjetivo que não seja muito fraco, muito ofensivo e muito violento, mas que foi constrangedor, talvez constrangedor aquele debate, e eu temo sinceramente que a abstenção nestas eleições seja ainda superior à que ocorreu há 4 anos atrás, que já foi altíssima, que foram cerca de 48% de abstenção que houve nas eleições autárquicas de há 4 anos atrás, e temo que se possa ultrapassar a barreira dos 50% nestas próximas eleições, porque quem está a governar está naquela da inércia, não fazer muito, não falar muito, não mexer muito para não estragar, não é? Porque tem uma base mais ou menos segura, tem indicações internas que pode estar à beira da maioria absoluta, e portanto faz aquela campanha, não mexo muito, não falo muito, que é para não estragar. Do parte do Partido Socialista, o Rui Barreiro tenta apresentar-se como alternativa, mas não deixa de ter um handicap complicado, que é as pessoas dizerem, mas você foi presidente há 15 anos atrás e perdeu, e portanto a gente não lhe renovou a confiança. Muitos dos que vão votar ou que podem votar agora com 18, 19, 20, 21 anos nem se lembram de Rui Barreiro como presidente da Câmara, na altura tinham 4 ou 5 anos de idade. E a verdade é que o PS também não consegue estar a ter um discurso e uma campanha mobilizadora que permita apresentar-se ao eleitorado como uma alternativa. Os restantes partidos, aliás, foi visto naquele debate o que é que temos, não é? Portanto, digamos que esta pré-campanha foi decepcionante. Vamos ver como é que vai desenrolar-se a campanha eleitoral, apesar de eu não prever que venha trazer grandes mudanças relativamente àquilo que foi esta pré-campanha, mas não deixo de lamentar essa situação, porque Santarém está Santarém precisava de uma injeção de confiança, uma injeção de esperança, uma injeção de alegria, e nenhum está a conseguir fazer isso, e portanto por isso é que eu digo que temo sinceramente que a abstenção venha a ultrapassar a barreira dos 50%, o que torna a situação ainda mais constrangedora e mais complicada. João, já agora por causa disso, se a abstenção for maior de 50%, o que é que acontece? Não acontece nada. Não acontece nada. É feita a eleição à mesma. Que o partido da abstenção é o maior partido. Aliás, já foi o maior partido nas últimas, vai passar a ser. Vai continuar a ser. Exatamente. É metade o partido dominante. Parece que sim. João Fonseca. Eu corroboro aqui o que o Luís disse. Acho que a pré-campanha até agora não nos tem trazido novidades. Eu acho que é importante sabermos os projetos que cada um dos candidatos tem para a cidade, e disso tem-nos chegado pouco.
poucos ecos. Não quer dizer que não existam. Com o PS a ter um site, segundo foi falado aqui num dos programas, tem um site em que tem algumas propostas. Sim, tem um conjunto de propostas. Sim. E pede que as pessoas também façam isso. As outras campanhas é que não têm. As outras, nenhuma tem isso, é verdade. Pois. O PS nisso tem essa vantagem relativamente aos outros. A questão que se põe isso é um público muito específico, restrito e muito específico. Que é não é uma forma assim tão fácil de chegar. Exatamente. Obriga a uma determinada procura, não é? Sendo a abstenção já tão elevada, há algo que não está a ser bem feito e não são os eleitores que têm que ir à procura dos políticos, são os políticos que têm que ir à procura dos eleitores. E de facto essa forma de comunicação poderá não ser a mais adequada, tal como diz aqui o Luís e com razão. Posso interromper-te uma coisa? Desculpa lá, rapidamente. Eu só para vos dar um exemplo. Em Almeirim, aqui, nosso vizinho, a Câmara Vizinha, o Pedro Ribeiro está a fazer uma campanha de porta a porta, não é para garantir a vitória das eleições. Porque ele está a perceber que há um problema de mobilização do eleitorado de Almeirim. As pessoas dizem, o que é que você veio aqui fazer se você já tem isto de ganho? E havendo uma abstenção forte, não só a vitória dele pode ser menos robusta do que aquela que poderia ser se as pessoas mobilizassem, como também pode haver a surpresa se as pessoas não vão votar. Portanto, ele neste momento está a fazer uma campanha porta a porta, ainda ontem, na quarta-feira, aliás, estive a falar com ele por outra razão, e ele a dizer, desculpa lá, que eu estou aqui, ele está a fazer porta a porta para convencer as pessoas a ir votar. Está a ir aos lugares, cada lugar quase para a porta para isto. E isto é para chegar àquilo que o João está a dizer dos políticos irem à procura do eleitorado. Não, até porque mais ou menos todos utilizando esse tipo de plataformas, redes sociais, praticamente todos têm feito a sua comunicação e depois nas redes sociais quase todos têm alguns simpatizantes que também vão partilhando depois essa informação. Portanto, nesse aspecto vai chegando mais ou menos a uma franja razoável do eleitorado. Agora, na forma tradicional, aquilo que massivamente se vê, e o Luís falou aqui na questão do debate e é pertinente, porque do debate televisivo que houve na RTP3, porque houve muita gente que viu e o que se teve foi precisamente de que foi um debate fraco. Em termos de ideias propriamente não foram apresentados nada de muito relevante, as habituais trocas de acusações, em preparação de alguns dos candidatos, não vale a pena estar aqui a referir, mas é de facto impressionante, constrangedor, exatamente, mas não vale, isso também já foi abordado aqui, não vale a pena estarmos a questionar mais sobre isso, mas isto só para termos assim um bocadinho a ideia daqui que é esta questão do quão fraca tem sido esta pré-campanha. Vai haver também mais um evento que eu acho que é importante, que, portanto, neste próximo sábado os cidadãos vão poder ter a oportunidade de questionar os candidatos, e acho que era realmente uma forma de que os candidatos têm de chegar, e mais 2 debates, exatamente. Pois há o outro organizado até. Sim, não tinha referido isso, mas pronto, mas há mais esses 2 debates. É uma boa oportunidade de verificarem aquilo que foi feito até agora e emendarem um bocadinho a mão e apresentarem propostas mais concretas do que propriamente aquilo que tem sido, para nós sabermos o que vai ser exatamente o futuro da nossa cidade. Já agora colocar aqui um parênteses só para informar ou para relembrar que na RCA, apesar disso que disseste, em que estão os 6 a falar, aqui na RCA tivemos debates, enfim, conversas individuais. Sim. E aí os nossos ouvintes, através do Facebook da rádio, podem constatar o que é que são os candidatos individuamente. Sim, sem claro. que haja uma capacidade que se tem que exercer quando estão em conjunto, mas quando é individualmente a questão é outra. Claro. Também a segunda nota é que os candidatos à Câmara de Santarém vão ser confrontados também publicamente e em direto na RCA no próximo dia 20, entre as 21 e as 23, que quem estiver pela rádio poderá ouvir em direto e quem estiver em Santarém poderá ir ver ao vivo na pastelaria Biju, no Saca-Peito, aqui em Santarém, para poderem também ver a voz e presencialmente terem esse contacto com os candidatos, se for o caso. Mas pronto, ficam estas 2 notas. Já agora, uma linha C, de que hoje mesmo, sexta-feira, está a ser gravado o programa com os candidatos, a esta hora, com os candidatos à Junta de Freguesia da cidade de Santarém, que será transmitido aqui também na RCA no domingo dia 11 e depois a repetição na terça-feira
na terça-feira à noite, às 21 horas. Portanto, há alguma informação também da nossa parte, então, enquanto a RCA, para poder disponibilizar aos ouvintes, enfim, tanto quanto possível é o nosso contributo, mas, de facto, o que dizias... assim os candidatos aproveitem. Exatamente, e os municípios tanto que algumas das questões que eu via foi quase mais um historial daquilo que tem ocorrido do que propriamente o que ocorreu já sei. E os eleitores já sabem, querem saber o que é a visão de a questão é que desculpe antes do Vítor, peço desculpa, não, problema. É que a questão, naquele debate na RTP, e eu vou repetir aqui que disse aquilo a semana passada, mas o que surgiu, as ideias que surgiram mais fortes são tudo coisas que não são da direta competência da Câmara. É a questão levantada por Rui de mais um acesso à autoestrada, mais uma saída da autoestrada na zona norte do concelho. Isto não é competência direta da autarquia, ou seja, o Presidente da Câmara pode dizer eu vou fazer todos os meus esforços junto do Ministério para, mas pode não ter a questão da variante, também do Rui Barreira, a questão da variante Alcanede, é que é necessária, todos nós sabemos, conhecemos aquela estrada, é uma miséria, mas também não é da competência direta da Câmara. O CDS, com a história de recuar ou pôr a estação junto ao CNEMA, não vamos agora aqui discutir, o Celso explicou aqui a semana passada porque é que não é viável essa solução e também não resolve problema nenhum relativamente às barreiras, mas também não é uma competência direta da autarquia, ou seja, as ideias que surgiram mais são coisas que não são da competência direta e da atuação direta da autarquia. E um debate, não se fala do PDM, não se fala de zonas de desenvolvimento económico, não se fala sobre a questão das infraestruturas esportivas, à exceção do Rui, que na parte final, mas muito à passagem, já quase não deu tempo para isso, quer dizer, foi confrangedor, é aquilo que eu então, a propósito disso, daquilo que estão os dois a dizer, eu colocava também o Vítor nisto, os candidatos, que é uma prática que não tem sido muito usual, devem dizer aos municípios o que é que prevêem durante os 4 anos para o seu espaço geográfico, ou seja, a visão, o modelo de funcionamento, como é que vamos viver daqui a 2, 3 anos. Isto é uma coisa que pode ser exercido ou exigência dos municípios, dos eleitores, ou não? Bom, se calhar era isso que os eleitores queriam e os municípios, claro que queriam isso. A realidade, e voltando ao célebre debate, vocês já discutiram aqui mais que uma vez, aquilo que eu diria é o seguinte: aquele debate também teve do ponto de vista da moderação aquela história de que aqueles dois é que interessam e todos os outros não interessam. Bom, eu não vou discutir aqui a falta de preparação da Filipa ou do homem da PNR, como é que se chama? Nem sei como é que isso se chama. Pronto, não quero ouvir falar nisso. Mas o homem ensinou uma coisa: descobri que havia um convento de São Bernardo em Santarém, que eu não sabia. Exatamente. Bom, a realidade que eu vejo aqui neste início de campanha, e ando aí na rua todo dia, e é assim, ela está mesmo muito morninha. Eu não tenho. Ainda é pré-campanha, não é campanha mesmo? Mesmo a pré-campanha não é bem aquela pré-campanha que eu me habituei. Por exemplo, onde é que está a CDU? Ainda não vi nada. Até agora não apareceu. Ainda não vi nada. A CDU ainda não apareceu. Onde é que está o grande almoço do Partido Socialista? Também não vi. Bem, onde é que estão as outras coisas todas? Eu diria, isso, e a agarrar nos jornais, quem tem sido mais ou menos dinâmico, ou pelo menos tem uma estratégia dinâmica, tem sido o Bloco de Esquerda, que todas as semanas tem feito uma atividade, pequeno ou grande, à medida se calhar das suas possibilidades, mas tem feito. E todas as semanas no Ribatejo aparece lá meia paginazinha de uma atividade que fizeram. E os outros, se calhar, não aparecem porque não fizeram. Pronto, é isso. É a dedução que tem. Esta semana fez na sede sobre educação e na semana passada, ou no sábado, sobre turismo, acho eu. Se a minha memória não falha. Na sede de candidatura. Se a minha memória não me atravessou. Muito bem. Avançamos também para, ligado às candidaturas, e nesse caso aqui também, a começar o Luís, que deve ter informação mais privilegiada. Paulo Fonseca, Orem. Definitivamente o Tribunal Constitucional chumbou a sua candidatura à Câmara de Orem. Dizer já aqui, de antemão, e como já disse quando falei disto em março ou abril aos microfones deste programa, eu sou muito amigo do Paulo Fonseca, conheço-o há muitos anos, tenho por ele uma enorme admiração enquanto pessoa e enquanto autarca, fez excelente trabalho na Câmara de Orem, mas a questão, este problema pessoal que lhe pendia e que poderia ter consequências a nível político, e na altura quando nós falámos disto, ou quando eu falei disto em março ou abril deste ano, a hipótese que se punha a eventualidade da perda de mandato devido à questão da sua insolvência pessoal,
Eu, na altura, disse que seria sensato e prudente que o Paulo Fonseca não se recandidatasse à Câmara de Oreim, na altura, pensando apenas e só na questão da perda do mandato. Entretanto, isso não aconteceu, mas entretanto agora aconteceu a segunda situação, que foi, em primeiro lugar, o Tribunal Administrativo e Fiscal de Santarém ou de Leiria, agora não me recordo qual foi o tribunal que recusou a candidatura numa primeira instância. Ele recorreu para o Tribunal Constitucional e o Tribunal Constitucional, no dia 11 de setembro, curiosamente, um dia muito fatídico, com muitas histórias da história do mundo, definitivamente a retirar-lhe essa capacidade de poder ser candidato à Câmara de Oreim. Portanto, eu na altura disse que era ter sido mais sensato e mais prudente ele evitar esta situação. Ele e o PS e a distrital do PS assim não o entenderam e agora passam com este problema. Claro que isto vai talvez baralhar um pouco o xadrez que estava mais ou menos previsto nas eleições a Oreim. Uma coisa é ser Paulo Fonseca com a cabeça de lista, outra coisa é ser a número 2, que é uma senhora que já era vereadora dele e parece que até é uma senhora muito simpática e com capacidade, mas não é claramente, nós sabemos que a nível da autarquia não é a mesma coisa. Claro que agora, se calhar agora a campanha do PS, eu já estou a notar isso a nível das redes sociais, que eu acompanho com alguma situação, desta decisão, acompanho a situação de Oreim, agora está a haver um pouco o Paulo Fonseca a aparecer com a candidata e está aqui um pouco a estratégia da vitimização. Ou seja, basicamente dizer às pessoas de Oreim, não me deixam ir, mas está aqui alguém em quem confiar, não deixe isto voltar para trás, mantenham o rumo que nós temos a levar, e isto poderá ser, como sabemos que as estratégias das vitimizações dão algum resultado em alguns sítios, portanto poderá até acontecer a situação do PS ganhar as eleições em Oreim, não digo com facilidade, mas com alguma tranquilidade, mas pronto, não deixa de ter aqui a implicação pode baralhar um pouco o xadrez eleitoral, e volto a dizer que cá está, eu na altura foi isso que quis referir, não tem nada antes, pelo contrário, nada contra o Paulo, nada disso, sou muito amigo do Paulo e gosto muito do Paulo Fonseca. Mas é uma coisa que não é relacionada com a atividade política. Exatamente. É uma atividade da sua vida pessoal, enquanto ele foi do negócio que ele teve, e pronto, está declarado dissolvente, mas a verdade é que sendo uma questão da vida pessoal podia ter consequências a nível político, nomeadamente estava sobre ele a espada da perda de mandato, ou teve agora a consequência da não aceitação por parte do Tribunal e confirmado pelo Tribunal Constitucional da sua candidatura, ou seja, apesar de ser um problema da sua vida pessoal, tinha repercussões políticas, e perante isto, na minha opinião, teria sido prudente e sensato não se ter recandidatado. Agora vamos... O caso atual, enfim, a consequência disso, também há alguma divisão na zona de Oreim. O Zé Alho estava mais preferido por outros militantes, claro, e que não alguém que vem de Fátima. A questão é que a decisão do Tribunal Constitucional diz ele não pode ser candidato, mas também não se pode reformular a lista, ou seja, claro, agora tem que avançar o número 2 para o número 1, o 3 para o número 2 e assim sucessivamente. Penso que o Zé Alho é candidato à Assembleia Municipal de Oreim pelo PS. Portanto, ali não havia hipótese de reconfigurar e reformular a lista devido a essa decisão do Tribunal. Agora vamos ver o que é que vai acontecer. Eu volto a dizer, eu apenas em março, abril achei que era sensato e prudente, e infelizmente aquilo que eu disse em março e abril acabou por me dar razão. Vítor, alguma coisa a falar sobre isto? Eu sobre isto sou mais ou menos da mesma opinião do nosso amigo. Isto pode ser um tiro na oposição, porque, e isso já aconteceu noutros lados, as vitimizações têm algum impacto nas populações, e essa estratégia de agora aparecer, dizer, está aqui esta minha seguidora e tal, ainda há bocado estava a passar um bocado nos olhos sobre as notícias e lá apareceu a senhora Ilma, né? Bom, não interessa. É a segunda da lista a dizer, eu vou desenvolver todo o trabalho que o Paulo Fonseca tem vindo a fazer, eu vou continuar com ele, vai ser tudo igual. Isto provavelmente vai ser bom para o Partido Socialista. Nem sei se não será melhor do que se o Paulo Fonseca estivesse em primeiro, porque aí os ataques da oposição poderiam ser mas também tem sempre a figura de carisma, ou claro o ato menos carismático que pode não ser abonatório para a lista, claro, para a candidatura, nesse caso. Isso pode ter as duas nuances, pode ter duas formas de ser visto, e não sei muito bem se não vai ser bom para a candidatura. Bom.
João, a tua opinião? Não, eu acho, pegando aqui nesta questão da estratégia, da tal estratégia de vitimização, eu não sei se terá assim tão bons frutos. Acho que efetivamente nas eleições autárquicas, um bocadinho em todas, mas principalmente nas autárquicas, que vota-se muito no candidato, na pessoa que está à frente da lista, e não sendo a mesma, já não é exatamente a mesma coisa. Não quero dizer com isto que possa estar aqui em causa, e até porque sendo a pessoa número 2 da lista uma pessoa que já fazia parte da variação, provavelmente até teria um trabalho reconhecido, e já é comum normalmente haver um vereador que acaba por dar muito nas vistas e depois acabar por passar, de alguma forma suceder. Não é exatamente o termo mais correto, mas pronto, algo semelhante. Portanto, eu acho que a estratégia de vitimização não vai trazer um acréscimo. É natural que, sendo aquele candidato carismático, se perca alguns votos, mas acho que poderá não estará em causa o resultado eleitoral do PS, e acho que também a estratégia de vitimização não lhe vai trazer muito mais vantagem por isso. Ainda agora aqui, quando me lembraste que eu já há muito tempo não falava da questão do Sr. António Gameiro e o relacionar, estamos aqui a falar de dois comportamentos pessoais completamente distintos. Em que, enquanto o Paulo Fonseca é uma questão de uma empresa onde esteve, insolvência e tal, a questão do Gameiro é uma coisa completamente diferente. E por isso é que eu bato aqui na questão do Sr. António Gameiro. É que ele apropriou-se indevidamente de um valor de uma venda de uma cliente relativamente à venda do apartamento, e foi condenado já 2 vezes em tribunal por isso. Estamos a falar de um ainda está em recurso, um terceiro recurso, mas já foi condenado 2 vezes, portanto já não é uma questão de investigação, de presunção de inocência, já foi condenado 2 vezes por uma situação em que se apropriou indevidamente dinheiro que não era dele. Portanto, aqui é uma situação que eticamente ele deveria já ter-se demitido, quer renunciado ao mandato de deputado, quer-se demitido de Presidente da Federação Distrital do Partido Socialista. E estou à vontade de falar isto, que eu sou militante do PS, como quem já não ouviu há muito tempo sabe. O caso do Paulo Fonseca teve as repercussões políticas que aquelas que nós aqui explicámos, mas não é uma situação de apropriação indevida, de tentativas mais criminosas pessoais. Não, é uma coisa completamente diferente, mas que tinha e teve e está a ter a repercussão política dessa situação. Fica clara essa posição também. Avançamos já em final de programa, Vítor, para proteção civil, furacões, tempestades, situações de calamidade. Se acontecesse em Portugal, a tua questão era o que é que acontecia? Exatamente, eu no fim de ver o que aconteceu nos últimos dias lá nas Caraíbas e na Califórnia, eu iria dizer assim, e em Portugal? Eles lá, por exemplo, deslocaram, pelo menos deram ordem de deslocar a milhões de pessoas. E nós aqui vamos ter um tremor de terra, toda a gente sabe, não se sabe quando é, mas... Nesta semana houve mais lá em baixo. Mais umas ameaçazinhas, mas nós vamos ter aí um dos grandes um dia destes. Ainda ninguém sabe quando é, mas vamos ter. E aquilo que eu pergunto é, e se acontecesse cá uma coisa dessas hoje, com as estruturas que nós temos e com as brigas que temos a nível das prestações civis, as disputas de quem é que manda, quem é que faz, o que é que aconteceria? Será que estamos preparados? Ainda está aqui em questão de se é o Ciresp que vai falhar ou não. Claro que o Ciresp vai falhar, não há dúvida nenhuma sobre isso. O Ciresp foi mal planeado, e já foi há 10 anos, não foi agora. Portanto, agora o que nós podemos esperar daquilo é que vai falhar, mas depois é todo o resto. É que estruturas é que nós temos atrás, porque o terremoto de terra, quando acontecer, vai arrasar Lisboa até Almeirim ou até a Chamusca, e depois em Santarém não, claro que não. Mas e o que é que nós temos cá em Santarém para receber pessoas? Nada. O que é que está programado? Se calhar nada, porque todos os planos são feitos em Santarém. Eu falo isto porque já há alguns anos estive no exercício da proteção civil sobre o sismo de Lisboa, que foi o PTQEC, em 2004, se não estou em erro, e aquilo que eu vi foi a plena desorganização. É plena desorganização. E não me venham dizer que aquilo irá funcionar a sério assim, porque não, claro que não vai. Aqui
é difícil eu tentar explicar exatamente aquilo que eu queria também assim, e porque já estamos também em fim do programa, mas um dia destes voltaremos a falar sobre proteção civil e sobre Ciresp, se for o caso disso. João. Muito rapidamente, eu gostava de acreditar que estaremos preparados, mas agora os incêndios, que são uma causa tão frequente e que devíamos estar muito bem preparados para essas situações, tivemos recentemente e muito infelizmente a constatação de que por vezes há falhas. Luís, não tens nada a acrescentar, então acrescento eu, porque estamos a terminar o programa de hoje, mas antes vamos avançar com o normal das nossas sugestões. Vítor Gomes, a literatura estava a teu cargo. Bom, eu vou aproveitar este bocadinho para sugerir um livro, edição de autor, que se chama Poeira. O Paulo Carvalho está a rir, mas não devia. Chama-se Poeira, O Sonho da Liberdade, que é esta coisa, que é da autoria do Vítor Gomes, e que irei também oferecer aos presentes. E desafio os ouvintes a lerem uma história passada em Santarém, escrita por uma pessoa de Santarém, e que eventualmente terá alguns erros, mas pronto, faz parte. Faz parte também da situação. Sim, João Fonseca, evento. Olha, eu já falei, mas a respeito das autárquicas, temos estes eventos que já os candidatos poderem responder às questões dos cidadãos. Temos no dia 16, na Fundação Passos Canavarra, às 18 horas, este evento, e também o dia 20 na Pastelaria Biju, tal como tu referiste, Nelson, para além de outros. Exatamente. Luís Carvalho, a gastronomia. Olha, a gastronomia, nesta quinta-feira tive a oportunidade de ir almoçar uma vez mais ao Brasão, ao restaurante ali na Avenida dos Combatentes, e mais uma vez extraordinariamente bem servido, grande qualidade de comida. Comemos os três uns lombinhos de porco à lagareira que estavam absolutamente divinais, já para não falar na tábua especial de enchidos e queijo. Portanto, aconselho as pessoas, a quem ainda não foi ao Brasão, a ir ao Brasão e degustar as suas refeições. Conversas afiadas, sextas-feiras às 9 horas e também a repetição às segundas-feiras às 21, 104 FM. João Fonseca, Luís Carvalho, Vítor Gomes. Até para a semana.